Item 10, processo 48.500.49.24.2010.51. Resultado da audiência pública número 26 de 2015, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da Resolução Normativa 482 de 2012 e a seção 3.7 do módulo 3 dos procedimentos de distribuição de energia elétrica. Diretor-relator, Dr. Tiago Correia, informo que existem vários pedidos de sustentação oral, de forma que será concedido o tempo de 5 minutos para cada representante. A ANEEL estabeleceu as condições gerais de acesso de microgeração e de mini geração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica por meio da Resolução Normativa número 482, de 17 de abril de 2012, e da seção 3.7 do módulo 3 do PRODIST. Em 13 de abril de 2015, a Superintendência de Regulação de Serviços de Distribuição, a SRD, emitiu a nota técnica número 17, que analisou a situação atual, as barreiras existentes e as ações da agência para reduzi-las, assim como apresentou as propostas para aperfeiçoamento da Resolução Normativa 482 e da seção 3.7 do módulo 3 do PRODIST, com a respectiva análise de impacto regulatório. Na 15ª reunião pública ordinária, realizada em 5 de maio de 2015, a diretoria da ANEEL instaurou a audiência pública número 26, por intercâmbio documental, entre 7 de maio de 2015 e 22 de junho de 2015, e com as 2 sessões presenciais que se realizaram nos dias 17 e 18 de junho, nas cidades de São Paulo e Brasília, para obter subsídios e informações adicionais a fim de aprimorar o recebimento de contribuições da sociedade sobre as propostas de aperfeiçoamento das regras vigentes. Foram recebidas 676 contribuições, de 110 agentes, consumidores, associações, bancos, distribuidoras, geradores, fabricantes, universidades, consultoros e ONGs. Das contribuições, 44% foram total ou parcialmente aceitas, 50% não foram aceitas e 6% não se aplicavam. A participação da sociedade resultou, inevitavelmente, indiscutivelmente, em aprimoramentos no texto da norma que hoje vai ser deliberada. A Procuradoria Federal junto à ANEEL emitiu o parecer número 542, a pedido da SRD, para esclarecer os aspectos legais envolvidos quanto ao atendimento dos artigos 15 e 16 da Lei 9074, e ao artigo 26, parágrafo 5º da Lei 9427, de 96, que tratam da opção de escolha do fornecedor de energia elétrica pelos consumidores livres e especiais, respectivamente. Por meio do memorando número 422, de 15 de outubro de 2015, minha assessoria solicitou a emissão de parecer jurídico para análise conjunta com a SRD, Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, SRM, e a Superintendência de Regulação de Serviços de Geração, SRG, e a Superintendência de Concessão de Autorizações de Geração, SCG, do conceito de geração vinculada a uma carga local e à exploração da geração para consumo próprio. Então, aqui é o conceito legal não do consumidor livre, mas do autoprodutor. E, em resposta, a Procuradoria emitiu o parecer número 716, de 2015. As contribuições encaminhadas no âmbito da audiência pública de número 26, foram avaliadas e consolidadas pela SRD e constam da nota técnica número 96, de 4 de novembro, juntamente com uma proposta de aprimoramento de regras de micro e mini geração distribuída resultante da participação pública. É o relatório, eu informo que vai haver uma apresentação técnica da SRD. Eu convido o diretor da Solar Energy do Brasil, o senhor Everton Elias Martins. Bom dia a todos. Nosso pleito, juntamente com a associação com a Solar, vem no sentido de manter o modelo de net metering, ou de compensação, sem entrar no mérito da questão de pagamento da TUSD, né? Uma vez que você traz o assunto tributário novamente a essa pauta. Passados-se 3 anos aproximadamente da 482, a gente tem pouco mais de 1000 sistemas instalados. Isso é muito pouco, naquele momento da história que a gente imaginava que hoje teríamos alguns milhares de sistemas funcionando, é muito pouco para que a gente possa
sobretaxar essa geração distribuída e quebrar o conceito de compensação, trazer a parte de cobrança e comercialização para dentro desse modelo. Então, entendemos que a proposta que foi apresentada pela área técnica, ela vai um pouco contra o desenvolvimento do setor fotovoltaico e de sua cadeia. A gente entende que somente com o volume industrial, volume de produção de módulos, de inversores dentro do setor, a gente poderá atingir aí com programas sociais e programas do governo, que foi anunciado amplamente até fora do país, para projetos como Minha Casa Minha Vida, com geração distribuída. Então a gente vê que pode chegar nesse público também, e o governo tem dito bastante essa sua intenção de fazer isso. No entanto, se a gente já sobretaxa essa geração nesse momento, a gente acaba gerando uma insegurança jurídica das empresas que estão buscando investimentos, como a nossa, por exemplo. Então a gente entende assim que 1000 sistemas é muito pequeno, se você está matando a geração no berço, quer dizer, ela nem decolou ainda, né, com esse sobretaxa. Entendemos que o fio é muito importante, também compartilhamos desse entendimento da ABRAD, que o fio é muito importante. Sem ele a gente não tem a geração distribuída, ele faz parte do processo. E a gente entende também que ele não precisa ser de graça, só que isso deve ser repensado num segundo momento. Afinal de contas, você não tem estatística, não tem números suficientes com 1000 instalações realizadas, ou um estudo isento que deve ser encaminhado, endereçado aí via a ANEEL, para que possamos entender de quanto seria esse montante, porque a TUJ ela tem um impacto muito grande, como já dito aqui anteriormente pelo colega dentro do cálculo de payback, e inviabiliza boa parcela dessa população que busca geração em locais que não tem telhados, os sem telhados, né? Então, a nossa proposição é que saia de pauta essa questão da TUJ nesse momento, para que no segundo momento, com um estudo um pouco mais aprofundado, e que possa então até a questão de remuneração do fio ser discutida, porque o impacto hoje é praticamente insignificante. Quanto por cento deveria ser de distribuída para ter um impacto nesse custo da concessionária? Então esse mérito deveria ser levantado por, nossa opinião, uma questão mais técnica, para daí vir a ser proposto. Muito obrigado. Convido a doutora Bárbara Rubim, representante do Greenpeace Brasil. Bom dia a todos. Primeiramente, eu cumprimento a ANEEL e a SRD, que está à frente do processo de revisão da 482. O Greenpeace, enquanto uma organização da sociedade civil que acompanha e que luta contra as mudanças climáticas, tem seguido de perto o processo de criação da 482 desde muito antes da resolução ser de fato publicada. E também nesse sentido a gente entende a importância dessa resolução para incentivar mesmo o crescimento da geração distribuída no país, e entende também a importância desse processo de revisão. E nesse processo, do qual nós também participamos com o envio de algumas contribuições, é importante destacar que, sem dúvida alguma, alguns ganhos foram conquistados. O Daniel apresentou muito bem. Gosto muito da cor da sua camisa, por sinal, viu, Daniel? As novas possibilidades de geração que a gente tem com relação à geração remota, de múltiplos empreendimentos e mesmo da geração compartilhada. No entanto, a gente se une à voz de diversos outros atores aí do setor privado e da sociedade civil que já se manifestaram aqui de que a forma como a regulamentação da geração compartilhada é prevista na nota técnica que está hoje em discussão acaba inviabilizando essa possibilidade de geração, porque, como também já muito bem colocado, a TUS de hoje representa cerca de 40% do valor monetário da tarifa, e isso reduz absurdamente os ganhos que um cidadão que escolhe gerar sua própria energia vem a ter com o sistema. E aí é importante a gente destacar que essa possibilidade de geração compartilhada, que é tão importante, ela poderia beneficiar nada mais, nada menos do que 20 milhões de brasileiros que hoje moram em prédios, por exemplo, e que não têm área própria para instalar um sistema no mesmo local onde efetuam o consumo. A gente entende que é preciso, sim, é importante discutir quais são os impactos que uma inserção realmente massiva da geração distribuída no sistema vai gerar em termos de custo de distribuição. E digo até mais que a sociedade civil está muito ansiosa para conseguir debater isso com a ANEEL, entender mesmo que custos são esses, porque hoje a gente fala de custos sem ter números na mesa,
e buscar, junto com a agência, quais são as melhores formas de mitigar esses custos ou de mesmo redistribuí-los perante a sociedade. Mas a gente acredita que esse não é o momento ainda. Né? Como também foi muito bem colocado, o Brasil conta hoje com pouco mais de 1.000 sistemas conectados à rede, e hoje esses custos que esses sistemas estão gerando de distribuição, eles são ínfimos se a gente comparar, sobretudo, com os benefícios sociais, econômicos e tributários que eles estão trazendo para o país. Então, hoje, o momento que a gente tem é de incentivar a geração distribuída, para que daqui a 5 anos, quando, quiçá, a gente consiga cumprir o cenário que a própria ANEEL traçou de inserção da EGD na nossa rede elétrica, a gente possa, sim, ter uma discussão sobre como a gente compartilha esses custos. Hoje, o que essa medida pode fazer, na verdade, é passar para o cidadão um custo e um ônus que não é dele. E não é dele por 2 motivos principais. O primeiro motivo é exatamente esse de que a gente não tem uma quantidade de sistemas que gere qualquer custo significativo para as distribuidoras, ou mesmo, enfim, de questão de distribuição que vale a pena a gente onerar tanto assim o cidadão. E o segundo motivo é porque a gente não pode esquecer que todos os brasileiros, independente de gerarem ou não sua própria energia, já estão sendo mais do que onerados com os aumentos constantes na tarifa. Eles não têm voto ou vez no planejamento energético brasileiro, mas essa é uma consequência que recai sobre eles. Acho que todo mundo aqui já está cansado de ouvir que no último ano a gente teve um aumento médio nacional de mais de 50% na tarifa brasileira, e o que muito pouco se discute é que, junto com esse aumento de mais de 50%, a gente teve um aumento de inadimplência dos brasileiros na sua conta de luz de mais de 20%. E a possibilidade de geração compartilhada, exatamente porque ela reduz os custos de instalação, é hoje também a melhor alternativa que a gente tem para esses brasileiros que não conseguem instalar um sistema, de poder vislumbrar como eles conseguiriam, sim, se beneficiar com a geração distribuída. Esse aumento que a gente vem sofrendo, ele é fruto, sim, de um evento climático, que é a estiagem, a baixa da geração das hidrelétricas, mas ele também é fruto de um mau planejamento. E já que eu falei de clima, para não falar que eu falei das flores enquanto uma organização ambientalista, a gente não pode esquecer que 2015 é um ano importantíssimo para o país e para o mundo, na verdade, quando a gente fala de firmar novos acordos climáticos. Então, daqui a uma semana, o governo brasileiro vai firmar um novo acordo de redução das emissões de gases de efeito estufa em Paris. E nesse novo acordo, o setor de energia tem um papel fundamental. E tem um papel fundamental porque na quinta-feira passada, dia 19, saiu a compilação do novo inventário de emissões brasileiras. E um cenário que a gente previa que ia acontecer daqui a 5 anos, aconteceu em 2014. As emissões do setor de energia já se equiparam ao campeão imbatível até então, uso do solo. Isso significa dizer que nos últimos 2 anos a gente praticamente anulou todos os nossos esforços no combate ao desmatamento porque a gente tem usado mais termoelétricas. E isso está se revertendo para a sociedade na forma de diversos impactos. Eu não tenho a menor dúvida de que a 482 sozinha não vai mudar esse cenário de emissão. Ela não vai salvar o Brasil de um cenário de mudanças climáticas que a gente está enfrentando há anos. Não vai mesmo fazer isso. Mas ela é, sim, pode ser um pontapé inicial para mostrar para a sociedade brasileira e para o setor privado de que o governo está pela primeira vez fazendo um planejamento que tenha um olhar global do cenário e não um planejamento que pense o dia de amanhã somente. É uma sinalização muito importante a ser dada, não só para quem está aqui nessa sala hoje, mas também para os 535.963 brasileiros que entraram em contato com o Greenpeace desde sábado, quando a gente começou a divulgar que essa votação aconteceria aqui hoje, falando da questão da TE e da TUSD, e eles entraram em contato com a gente se manifestando favoravelmente à rejeição dessa separação na tarifa. Sem dúvida, esse anseio da sociedade civil, que muitas vezes a gente, dentro de 4 paredes, ignora que acontece lá fora, ele precisa ser um fator pesado e muito importante nessa balança que vocês vão considerar na hora de fazer essa votação. Acho que, para encerrar, é por isso que o Greenpeace, de maneira geral, a sociedade civil, espera que a ANEEL esteja realmente na vanguarda desse movimento de planejamento, como já esteve tantas outras vezes, e que no texto final da nova resolução 482, a proposta de se separar a TE e a TUSD na compensação de energia de sistemas que estão instalados em locais diferentes do abatimento da carga seja rejeitada. Obrigada. Convido o Dr. Rodrigo Lopes Saraiva, diretor executivo da Absolar, Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica.
Bom dia a todos. Eu gostaria de começar cumprimentando a diretoria da ANEEL, em especial o Thiago Correia, diretor-relator desse processo, e parabenizando a ANEEL pelos importantes avanços que a 482 representam para a sociedade brasileira. Essa proposta de revisão da 482, ela também contribui muito para o avanço desse mecanismo no país. No entanto, existe uma questão fundamental que também já foi levantada aqui por diversas vezes, que diz respeito ao inciso 7º, artigo 7º, onde está sendo feita essa diferenciação de cobrança entre TE e TUSD, que seria aplicada aos modelos de autoconsumo remoto e geração compartilhada. Muito bem. Na prática, quando a gente olha os diferentes impactos que isso tem ao redor do país, na média, a TUSD representa por volta de 40% da tarifa de um consumidor, uma unidade consumidora de baixa tensão, e isso, de fato, inviabiliza financeiramente os investimentos em geração distribuída nessas modalidades, ou seja, no momento em que se cria a nova possibilidade da geração compartilhada, ao mesmo tempo ela financeiramente se tornaria inviável pela proposta que está sendo colocada adiante. Um dos principais motivos que foi levantado para isso diz respeito aos custos relativos ao uso do sistema. No entanto, a gente precisa levar em consideração que toda geração distribuída ela tem duas faces na moeda. Ela traz alguns custos aos sistemas e ela traz uma série de benefícios aos sistemas. Então, o que falta na hora da gente entender o valor de cada quilowatt-hora de energia da geração distribuída é uma análise aprofundada sobre custos e benefícios. Não se pode única e exclusivamente falar de custos. Isso tem sido feito ao redor do mundo, em diversos estados dos Estados Unidos, por exemplo, inclusive o valor dos benefícios da geração distribuída superam a tarifa de energia elétrica total, paga pelo cliente baixa tensão. Para a gente saber qual é o caso no modelo brasileiro, é necessário fazer uma análise desse tipo. Por exemplo, na Califórnia, foi avaliado que 92 milhões de dólares por ano são advindos de benefícios da geração distribuída acima dos custos já computados. Então é um exemplo para a gente não falar exclusivamente dos custos. Falar apenas dos custos é, de fato, deixar de lado uma série de benefícios para a matriz, os quais vários deles já foram levantados pela ANEEL, mas não todos. E por isso a gente considera que é prematura a análise ou seja, o argumento de que a geração distribuída gera mais custos do que benefícios sem se fazer uma análise aprofundada do mesmo. Além disso, existem outros motivos pelos quais a Besolar considera preocupante essa proposta e que poderiam retrasar o progresso da geração distribuída. Um deles é justamente, como já foi mencionado, uma parcela importante da população brasileira não tem um telhado ou um espaço disponível para gerar sua energia localmente. Essa parcela da população pode ser superior a 10% do Brasil, como no caso de apartamentos, que no país já corresponde a 10,7% dos domicílios, em especial nos centros urbanos, que são os que mais podem se beneficiar com a geração distribuída, onde esse valor pode passar de 20% de todos os domicílios sendo apartamentos. O mesmo acontece para imóveis alugados. Inquilinos muitas vezes não têm segurança para instalar um sistema de geração no imóvel que não é dele. Então, nesses casos, o autoconsumo remoto e a geração compartilhada são as únicas formas de participação viáveis para um investimento de longo prazo como esse. Além disso, como também já foi mencionado, existe um risco tributário muito importante de retrocesso nos avanços de incentivos fiscais já obtidos pelo segmento, quais sejam PIS, PASEP, COFINS e ICMS, que podem sofrer questionamento, uma vez que, quando você tem a compensação dos créditos, não pelo seu valor integral, você rompe a ideia do mútuo, ou seja, do empréstimo gratuito. Né? Então a gente pode ver até... mencionado isso, a AB Solar tem uma proposta com o foco, de fato, de incentivar e reduzir as barreiras para micro e mini geração, como pautada na revisão da 482, que seria a compensação de todas as componentes da tarifa de energia elétrica, TE mais TUSD, também nos modelos de modalidade de autoconsumo remoto e geração compartilhada. Adicionalmente, a Besolar gostaria de recomendar que fosse realizado de forma neutra e isenta pela ANEEL ou por alguma entidade do governo capaz de fazer o estudo, um levantamento aprofundado dos custos e dos benefícios da geração distribuída, para que a gente possa, de fato, avaliar qual é o valor líquido que a geração distribuída traz para a matriz elétrica brasileira nos seus diferentes momentos. Uma análise rápida da recomendação que a Besolar faz nessa proposta
Quando a gente olha um horizonte até 2020, a gente acredita que até lá provavelmente vai ser possível fazer uma revisão nova da 482 mais uma vez. Até 2020, os impactos dessa proposta seriam a instalação de 150 mil sistemas de micro e mini geração, numa potência total de 600 megawatts, isso considerando o cenário mais positivo feito pela ANEEL com base na NT 17/2015. Isso representa menos de 0,2% das unidades consumidoras do país, gerando uma energia que representa menos de 0,1% da demanda nacional, gerando benefícios financeiros líquidos da ordem de 827 milhões, já retirados os custos calculados pela própria ANEEL, gerando por volta de 5 mil empregos diretos locais de qualidade, mais de 1,5 bilhões de reais em movimentação econômica e, consequentemente, arrecadação para o governo também só no ano de 2020 e, em especial, o impacto médio da tarifa inferior a 1% para a baixa tensão e uma redução de receita para as distribuidoras inferior a 0,1%. Ou seja, com base nessa análise, os valores, de fato, eles são insignificantes para esse momento do avanço da geração distribuída e por isso a gente solicita a sensibilidade da diretoria da ANEEL para que esse ponto não seja levado adiante na proposta que vai ser votada. Muito obrigado. O voto ele tem 14 páginas, mas parte não vai ser lida, vai ficar disponível na internet, voto completo. Mas eu acho que a gente pode ler apenas um resumo dos pontos mais importantes. Então, a proposta colocada na audiência pública da resolução normativa número 482, ela tem uma primeira aperfeiçoamento importante que diz respeito, como foi dito na apresentação técnica, à alteração dos limites definidores de microgeração e de mini geração distribuída. O limite de 75 kW é aquele da 414, estabelecido para conexão em baixa e média tensão, e os limites de 3 e de 5 MW são aqueles que estabelecem os limites para registro de geração. Em relação aos conceitos de micro e mini central de geração distribuída, assim como do sistema de compensação de energia elétrica, não foram alterados nessa proposta. Entretanto, com o intuito de permitir que um consumidor instale micro ou mini geração distribuída em unidade consumidora diferente daquela na qual se dá a maior parte do seu consumo, são inseridos os conceitos adicionais de autoconsumo remoto e de geração compartilhada. O conceito de autoconsumo remoto surge no sentido de se permitir que um consumidor tenha uma central geradora de sua propriedade, localizada em unidade consumidora com pequena ou mesmo com nenhuma carga instalada. Então, a dúvida sobre se estaria limitado, não existe esse limite. Basta ter a titularidade, a posse ou a propriedade, como foi dito pelo procurador. E possa usufruir de créditos em outra unidade consumidora na qual se localiza a maior parte ou a totalidade de sua carga. O que faz o destaque é a gente manter o conceito que é na mesma área de concessão. Adicionalmente, diversas contribuições foram recebidas no sentido de permitir a associação de consumidores para a instalação de uma micro ou mini geração. Esse arranjo permite ganhos de escala, que reduz o custo de capital inicial necessário para a realização de um empreendimento de geração renovável e favorece também a operação e manutenção dos ativos. Para regulamentar esse tipo de arranjo, é proposto o termo de geração compartilhada, em que empreendimentos de micro e mini geração podem ser constituídos distantes de seus locais de consumo por uma pessoa física, jurídica ou consórcio de empresas dentro de uma mesma área de concessão e permissão. Essa é exatamente a definição para a autoprodução legal. Então, pode ser uma pessoa física, jurídica ou consórcio de empresas. E nós trazemos também, mediante a consulta pública à Procuradoria, o conceito de consórcio ou cooperativa, porque, na verdade, aquela lei anterior ela não fazia, não guardava todas as figuras jurídicas possíveis, o importante é a característica da propriedade ou posse, segundo o critério próprio estabelecido pelos entregantes. Então, essa energia pode ser compartilhada entre eles com base em critério próprio e com base em um percentual de energia a ser destinada a cada unidade consumidora que a compõe. Nesses aspectos, opina a Procuradoria, por meio do parecer 716, que a resolução pode ser alterada para que se admita o registro da geração e do consumo em localidades distintas, e sobre a possibilidade dos empreendimentos de micro e mini geração serem constituídos por pessoa física, jurídica ou consórcio de empresas, a Procuradoria entende que a alteração do texto normativo é possível, desde que para
desde que não se caracterize uma operação de compra e venda de energia. Então, o consumidor... então, aqui a frase ficou confusa. Desde que, para não se caracterizar uma operação de compra e venda, o consumidor vinculado à geração detém a posse direta, justa ou de boa-fé, ou propriedade da mesma, admitindo-se dessas formas as relações jurídicas de aluguel, de arrendamento, de comodato, de usufruto, penhor, etc. Todas essas caracterizam a posse indireta. Adicionalmente, a posse direta. Adicionalmente, foram recebidas diversas contribuições propondo arranjos nos quais centrais geradoras de menor porte seriam instaladas em diversos lotes fundiários, alugados pelos consumidores mediante contrapartida pecuniária expressa em unidades monetárias por unidades de energia, reais por quilowatt-mês, por exemplo. E os créditos seriam utilizados para abater as faturas das unidades consumidoras ex-titulares. Neste caso, a energia elétrica seria então objeto de um contrato celebrado entre a unidade consumidora e um prestador de serviço. Em outras palavras, a energia elétrica não seria o resultado da produção de uma micro ou mini geradora, mas sim a razão única de existência do contrato, que passaria a ter como natureza a compra de energia elétrica, o que aí é vedado legalmente. E é vedado legalmente significa que estaria sendo exercida uma atividade regulamentada sem autorização, logo é do âmbito da ANEEL, sim, regular. Neste ponto, a Procuradoria, por meio do parecer 542, conclui pela impossibilidade normativa de os consumidores cativos optarem pela contratação direta de energia elétrica, como se consumidores livres fossem, inclusive mediante contrato de aluguel ou arrendamento de terrenos e equipamentos, com contraprestação pecuniária expressa em unidades monetárias por unidade de energia. Por outro lado, como visto acima, não há a mesma restrição normativa para que os consumidores cativos exerçam a atividade de autoprodução de energia elétrica ou de autoconsumo, conforme a nomenclatura da Resolução Normativa 482, que busca enfatizar a característica de consumidor de quem optou por instalar a micro ou mini central geradora distribuída, podendo os mesmos exercerem posse do terreno e dos equipamentos de geração por meio de contratos de aluguel e de arrendamento, cuja contrapartida não seja fundamentalmente o pagamento pela energia produzida. Em outras palavras, os contratos de equipamento podem possuir cláusulas definindo o pagamento de parcelas variáveis associadas ao rendimento e a performance técnica dos equipamentos, mas o valor da parcela principal deve ser fixo, de modo a não caracterizar a comercialização de energia elétrica. Ressalta-se que esse tipo de arranjo, no qual a geração é remunerada por meio de pagamento de aluguel, proporcional à quantidade gerada, não se confunde com geração compartilhada. No primeiro caso, o consumidor cativo adquire energia elétrica produzida por central geradora de terceiro, ao qual o consumidor vincula-se mediante pagamento pecuniário na forma de cota ou aluguel de imóvel em unidades monetárias por unidade de energia produzida e medida, o que é vedado pela legislação vigente. Por sua vez, na geração compartilhada, os consumidores reúnem-se por meio de cooperativa, por exemplo, e essa cooperativa da qual eles fazem parte torna-se titular da unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída. Assim, esses consumidores são de fato os titulares, mesmo que indiretamente, de unidade consumidora da qual a micro ou minigeração está instalada, não se caracterizando como consumidores livres ou especiais. Nesse ponto, a proposta de redação que foi disponibilizada na nota técnica, de fato a gente na relatoria concorda que ela precisava de um esclarecimento. É claro que esse tipo de esclarecimento no teor da redação não achei justo trazer aqui, porque isso depois a gente faz uma análise de redação importante, é a discussão do mérito. O que está se propondo é que a distribuidora não inclua no sistema de compensação de energia elétrica, nos casos em que for detectado pela documentação que hoje é exigida, que é a documentação de posse do imóvel. Não vamos adentrar na contratação, na comprovação da forma da posse e da propriedade sobre os equipamentos. Você já caracteriza a posse do imóvel, já desvincula, pelo menos, a certeza de que era especificamente e unicamente venda de energia. Quer dizer, já é uma relação em que se garante, pelo menos, a posse e a propriedade do imóvel. E é o que hoje a distribuidora já requisita no momento da solicitação de conexão do distribuidor. Então, com base na documentação hoje já exigida, se essa documentação, aprovação de um aluguel ou arrendamento de imóvel, expresso em reais por megawatt-hora, veja, não é proporcional, é reais por megawatt-hora, bem, isso não pode. Não pode, porque é venda de energia, e a nossa proposta é caracterizar uma redação que defina isso e não confunda com o resto, porque a colocação que eu acho que me pareceu mais pertinente é que se trata aqui, a gente vai ver no voto,
de uma regulamentação que trata de autoprodução de energia, né? A gente usa o nome de autoconsumo, mas a forma legal é uma autoprodução, e casada com a outra norma jurídica da eficiência energética. E no caso de eficiência energética, se faz contrato por performance, conforme inclusive a regulamentação da ANEEL. Então aqui é normal que haja no contrato de equipamento, por comodato ou por aluguel, alguma cláusula que me garanta que o equipamento vai entregar pelo menos a potência contratada. Uma forma de garantia. Então os equipamentos hoje no mercado oferecem garantia de variação de potência máxima, oferece garantia de duração dessa potência ao longo da vida útil. Isso não caracteriza compra e venda de energia elétrica. Mas essa redação propriamente dita, ela tem que respeitar os princípios do parecer e depois a gente pode fazer um ajuste de redação. O importante aqui é o princípio. Então, adicionalmente, algumas contribuições também sugeriram a tentativa de violar os limites de potência instalada estabelecidos na norma, tendo em vista que a norma foi construída com o intuito de reduzir barreiras para a geração distribuída de pequeno porte. O que é que seriam isso? Agregar 40 megas, 60 megas e dizer que isso, na verdade, são várias usinas de 75. Se forem várias micro-usinas, elas têm toda uma regra de acesso à rede de distribuição que é mais simplificada e expedita e que não se justifica para uma usina grande. Então, se você agregar 5 megas numa carga, é mini, pode entrar, mas é no prazo de mini, conforme regras de usina de 5. Não são várias usinas de 75, mesmo que seja compartilhada para vários consumidores de 75. E se eu agregar uma usina de 40, bem, não é uma geração de fonte renovável, mas já não é mais nem distribuída. E se for uma de 30, é distribuída, mas não é mini micro central geração. Então, não faz direito à norma, então a gente está vedando essa partição de uma central geradora de grande porte em diversas micro ou mini centrais geradoras distribuídas. Se uma conexão for pedida nesses termos, a distribuidora agrega e fala, não, isso não é várias de 75, é uma de 5, o prazo é esse. Mas ela não recusa, tá? Ela só adequa. Em relação, então, a mini e micro central geradora em condomínios, foram aceitas as contribuições para melhor conceituar e permitir que unidades consumidoras pertencentes a condomínios possam fazer parte do sistema de compensação, uma vez que a expressão unidades consumidoras localizadas em áreas contíguas, constantes a minutos de resolução levada à audiência pública, gerou muitas dúvidas de interpretação. Dessa forma, define-se o empreendimento de múltiplas unidades consumidoras como aqueles caracterizados pela utilização de energia elétrica de forma independente, no qual cada fração com uso individualizado constitui uma unidade consumidora e as instalações para atendimento de áreas de uso comum constituem uma unidade consumidora distinta de responsabilidade do condomínio, da administração ou do proprietário do empreendimento. Neste caso, as unidades consumidoras devem estar localizadas em uma mesma propriedade ou em propriedades contíguas, assim como condomínios residenciais, comerciais e industriais, sendo vedada a utilização de vias públicas de passagem aérea ou subterrânea e de propriedades de terceiro não integrantes do empreendimento. Veja que nós também trouxemos o conceito de compartilhada, que aí permite ser remoto. Então, isso aqui é só para a gente poder definir o que é que de fato está sendo tratado em cada um dos casos. Então, eu vou agora pular desse parágrafo 23, eu vou voltar a ler somente no 30, que trata do sistema de compensação e que foi objeto aqui das minhas contas da maioria das contribuições colocadas hoje em sustentação oral. Então, em relação ao sistema de compensação de energia, o item com maior número de contribuições, também durante as audiências públicas, é a regra de faturamento na forma de compensação de energia excedente de consumidores com geração distribuída, de que trata o artigo 7º da Resolução Normativa 482, e a SRD sugere duas regras, né? Na primeira delas, para as instalações de geração no próprio local de consumo e que utilizem a energia excedente para bater a fatura apenas desta unidade, mantém-se a situação atual, ou seja, a distribuidora deve considerar a compensação sobre todos os componentes da tarifa, que são a TE e a TURG, em reais por megawatt-hora, válida para os grupos A e B. As unidades consumidoras integrantes de empreendimentos de múltiplas unidades também se enquadrariam neste conceito. De acordo com a SRD, para as instalações de geração realizadas em unidades consumidoras distintas, está tratando aqui da geração compartilhada ou autoconsumo remoto, a SRD propõe uma forma de faturamento segundo a qual a distribuidora deveria considerar apenas a TE, excluindo a parcela referente a TUSD em reais por megawatt-hora. Nesse ponto, me permito discordar da recomendação da SRD,
por entender que a condição de micro e mini geração em consumo local ou remoto não altera fundamentalmente o uso que o consumidor fará da rede de distribuição, que continuará servindo como repositório temporário da energia gerada pelo consumidor e produzindo os mesmos ganhos potenciais para a qualidade de energia fornecida. Então, o elétron ele vai para o primeiro ponto de carga ao lado, né? O uso que você vai fazer da rede, se ele está remoto ou não muda os ganhos e os eventuais prejuízos que causam na rede. A meu ver, a questão principal diz respeito à equação econômica do negócio, visto que, embora a micro e a mini geração remota deva pagar 2 vezes pela disponibilidade, e se tiver lá em alta tensão vai pagar lá pelo montante, né? Sua maior escala possibilitada pelo compartilhamento e ao consumo remoto pode gerar impactos mais relevantes sobre a remuneração dos serviços de distribuição. O que a gente espera é que a implantação do compartilhado seja muito mais fácil, porque você agrega escala. Então, talvez seja um vetor que acelere muito a implantação de micro e mini central geradora. E, dada a importância da escala, me parece justo imaginar que sejam de mini centrais geradoras e não de micro, e que se aproxime do limite da fonte. Então, vai viabilizar aqui um nicho para as demais fontes. Hoje, essa resolução é praticamente, se você olhar lá, 99% é fotovoltaica. Mas com essa forma de compartilhamento remoto, viabiliza CGH mais facilmente, viabiliza centrais eólicas, você pode ter centrais eólicas de 5 MW, viabiliza biogás, viabiliza maré motriz e até força urbana. Então vai haver um nicho maior. E essas outras fontes têm um custo de implantação em reais por megawatt-hora mais barato que a fotovoltaica. Então deve haver uma aceleração aí. Então, de certa maneira, a relatoria reconhece a preocupação da ABRAD, da sustentabilidade do negócio. Você tem que ter os três, o triunvirato. A questão é que o peso que cada triunvirato recebe, cada um desses pilares recebe, depende do momento em que a fonte se localiza. Então, o Ministério tem estudado uma política de geração distribuída que vai, de certa maneira, se somar ao esforço que a ANEEL faz na revisão da 482. O ministro fez esse anúncio no prêmio IASC, deve anunciar oportunamente. E lá eu acho que é o ponto que a gente pode discutir a questão da legalidade lá em relação à CDE. Hoje não daria para fazer isso, embora, no meu entendimento, tenha previsão legal, o decreto, na forma como redigida, não dá esse espaço. E outro ponto que eu trago para a decisão do colegiado é que, conforme as simulações de impacto regulatório que foram atualizadas e fornecidas pela SRD por meio do memorando 471, de 23 de novembro de 2015, né, e são atualizadas, por isso são diferentes da informação lida pelo Rodrigo, da B Solar, o cenário mais otimista indica a existência de 200 mil unidades consumidoras com a capacidade instalada de cerca de 500 megawatts em 2019. A grande aceleração ocorreria somente a partir de 2020, quando se espera a conexão de mais 1 milhão de unidades consumidoras e a instalação de mais 4 mil megawatts de potência pico. De modo que proponho uma nova revisão da norma com foco no aspecto econômico a ser realizada até 31 de dezembro de 2019. E entendo que o sistema de faturamento atual de TE mais TUST pode ser mantido até essa revisão. Então, o que nós tratamos aqui é basicamente da facilitação e do incentivo do desenvolvimento do mercado de geração distribuída, de micro e mini central de geração distribuída, porque existe uma curva tecnológica. Quando esse mercado amadurecer, os pioneiros que carregaram o custo do desenvolvimento, né, vão ter sido beneficiados pelo pagamento da TUJ, mas quando isso ficar viável, os demais consumidores não vão precisar desse benefício, porque também não vão pagar o custo do pioneirismo e do desenvolvimento do mercado. Destaca-se também que a alteração da norma né, segundo aspecto já, que visa simplificar a forma de alocação da energia excedente para cada unidade consumidora, participante do sistema de compensação de energia elétrica. Então, caberá ao consumidor definir o percentual de alocação de excedente da energia. Assim, o consumidor não escolhe mais a ordem de utilização dos créditos. Antes, você dava uma prioridade para um e, se sobrasse, ia para o outro. Mas sim a cota de energia em porcentagem atribuível a cada unidade. Encerrada a compensação de energia dentro do mesmo ciclo, se faturamento, eventuais créditos excedentes devem permanecer na unidade consumidora, a qual aqueles créditos foram destinados na mesma proporção.
Essa regra visa facilitar fundamentalmente o conceito de compartilhado, porque aí todos têm o mesmo direito, não há prioridade de consumo. Outro aspecto que recebeu muitas contribuições diz respeito ao prazo de validade dos créditos, atualmente em 36 meses. Tendo em vista os argumentos apresentados de que a ação de cobrança da distribuidora para receber esses créditos prescreve em 5 anos e em conformidade com o artigo 206 do Código Civil Brasileiro e refletido no artigo 128, parágrafo 2º da Resolução Normativa 414, eleva-se o prazo de validade dos créditos para 60 meses ou 5 anos. Adicionalmente, eventuais créditos existentes no momento do encerramento da relação contratual do consumidor. Vamos imaginar que o consumidor é funcionário público, sujeito a ser movimentado pelo território nacional. Bem, se ele sair do Rio de Janeiro e tiver que trabalhar em Brasília, os créditos eles vão ficar guardados por 60 meses. Se ele voltar a tempo de usar, ok. Se não, a partir daí decai. Mas da mesma forma que a distribuidora guarda os documentos de cobrança, ela vai preservar por 60 meses o crédito dos consumidores. Em tais situações, serão obedecidas as regras de faturamento no caso dos créditos em unidades diferentes daquela da qual a energia foi gerada. Com respeito às informações que devem constar da fatura, não, isso aqui a gente pode pular. Então, em relação à medição, que já está no parágrafo 38. A proposta que foi para a audiência pública propôs transferir os custos de adequação do sistema de medição para a distribuidora, tanto para a microgeração quanto para a minigeração, com o objetivo de acabar com a distorção do valor cobrado do consumidor, além de adotar o mesmo princípio estabelecido em outros regulamentos da agência, como a Resolução Normativa 502 e no artigo 73 da 414. Agora, em função das contribuições recebidas e pelo fato do limite para a minigeração ter sido elevado para 5 megas, o que implica maiores investimentos para a adequação do sistema de medição, que serão arcados pelas distribuidoras e transferidos para os demais consumidores via aumento de tarifa, entende-se razoável que a distribuidora seja responsável técnica e financeiramente pelo sistema de medição para microgeração. Caberá ao mini-gerador, contudo, o pagamento dos custos de adequação, devendo os custos de medição também serem atribuídos ao consumidor que deseja instalar a microgeração distribuída de forma na geração compartilhada. Em geração de disposições gerais, com vista a aprimorar o procedimento de acesso, estabelece a obrigação do distribuidor em implantar até 1º de janeiro de 2017 um sistema eletrônico que permita ao consumidor envio de solicitação de acesso de todos os documentos elencados no anexo da seção 3.7, módulo 3 do PODIST e o acompanhamento de cada etapa. Bem, aqui eu entendo como a ABRAD, que é um sistema. Bem, se é um sistema, prazo maior. Para os demais prazos, a gente acha que não é necessário de sistema, é só trocar lá o formulário nosso, então pode ser um prazo mais simples. Então, permanece a proposta de 3 meses. Com isso, pretende-se reduzir consideravelmente o custo consumidor da distribuidora para tratar da solicitação de acesso, a parte eletrônica, tornando o processo mais ágil, barato e simplificado. Adicionalmente, ao proporcionar o acompanhamento de cada etapa de análise do pedido de acesso, aumenta-se a transparência do processo e também se induz a busca pela eficiência da empresa. Por ocorrência de avanços adicionais no aprimoramento da norma, não compreendidos na análise de impacto regulatório constante da nota técnica 17, levada à audiência pública, em assessoria solicitou a SRD, por meio do memorando 455, a atualização de projeções de unidades consumidoras e o impacto tarifário considerando as tarifas vigentes e a inclusão do conceito de geração compartilhada. As figuras 1, 2 e 3 apresentam os estudos atualizados. Então, na figura 1, a gente vê a projeção das centrais dos consumidores, das unidades consumidoras. Se a gente mantivesse a proposta da audiência pública sem a inclusão de condomínios de geração compartilhada, a gente estaria no patamar de 617 mil consumidores em 2024, menos do que foi para a audiência pública. Por quê? Porque o dólar subiu, o custo de instalação mudou. Em compensação, se a gente introduz o conceito do compartilhado e do remoto, dobra o impacto potencial. Agora, essa rampa ela é uma rampa de exponencial, e até 2019 ela permanece quase linear, depois é que ela tem uma aceleração maior mesmo. Então, essa é a data, antes de 2020, 31 de dezembro de 2019, é a data em que a gente tem que ver se de fato houve a aceleração ou não, e qual o impacto que isso tem causado. Em relação a projeções de potência instalada, mantida sem a regra de compartilhamento,
se espera 2.300 megawatts instalados em 2024. Com o compartilhamento, isso pode subir para 4.500. Agora, em 2019, isso está na faixa de 500. E em relação ao impacto tarifário, aqui a gente fez análise só para 2024, e a gente percebe que tem essa análise aqui. Então, assim, em comparação ao cenário 6, apresentado na análise de impacto regulatório, que acompanhou a abertura da audiência pública, espera-se um incremento de 75% na quantidade de unidades consumidoras em 2024 e de 70% na capacidade instalada de micro e mini geração distribuída. Materializando-se esse cenário, o investimento esperado saltaria de cerca de 23 bilhões para aproximadamente 30 bilhões de reais até o ano de 2024, sendo 4 bilhões de reais investidos até 2019. Bem, por que você aumenta 75 e só sobra pouco? Porque o custo de investimento do compartilhado e do remoto é significativamente mais baixo. Então, a gente aumenta muito e o custo de investimento é menor, inclusive é por isso que permite essa aceleração. Em relação ao impacto tarifário, se espera em 2024, quando o impacto for pleno, um impacto médio de 1,9% nas tarifas. Então, isso aqui é claramente uma externalidade negativa medida. Bem, mas a regra hoje da autoprodução permite, e a distribuidora não arca com isso, pelo menos ela carrega um pouco financeiramente. Tem a questão dela receber também os créditos, né, e guardar, mas tem um impacto tarifário de 1,9. Em comparação com a análise do cenário regulatório, do cenário 6 da análise de impacto regulatório anterior, seria de 1,08, então está aumentando 0,8 pontos percentuais o impacto. Isso lá em 2024, o que, a meu ver, justifica a necessidade de uma nova revisão em 2019. E os maiores impactos seriam em distribuidoras pequenas, né? E em distribuidoras onde a relação tarifa e insolação é muito favorável, como a CEMIG e a Ampla, onde os impactos seriam bastante significativos. Dito isso, então eu passo aqui para a parágrafo 64, que é basicamente os prazos atuais e os propostos. Foi feito na apresentação do Daniel. A gente está reduzindo o prazo mínimo, né? Se o consumidor responder tudo instantaneamente, de 82 para 34 dias, e eliminando as possibilidades de loop e de início de processo de novo. E, finalmente, em relação aos aspectos gerais, cabe esclarecer que, apesar da atuação da agência junto aos órgãos responsáveis, contribuições referentes à incidência de ICMS, certificação de inversores e criações de linhas de financiamento específicas para micro e mini geração distribuída, não estão dentro do rol de competências elencadas pela Lei 9427 e no Decreto 2335, de modo que não foram consideradas. No que tange ao sistema de compensação no âmbito da Resolução Normativa 482 de 2012, a micro e mini geração distribuída consiste em uma forma de incentivo à eficiência energética, não se tratando, portanto, de um modelo de comercialização de energia elétrica, uma vez que não envolve a circulação de valor pecuniário, mas sim de energia entre o consumidor com geração própria e a distribuidora. A venda de excedentes de energia das micros e mini geradoras, distribuídos no mercado livre, objeto de contribuições nessa audiência pública, já foi encaminhado para a SRM, que é a área da ANEEL que cuida mais propriamente disso, e vai ser objeto de um processo independente, talvez resulte na audiência pública, com regras próprias. Foram recebidas também diversas contribuições sugerindo a adoção de tarifa binômia com a cobrança pelo uso de rede de distribuição separada do consumo de energia para os consumidores de baixa tensão que possuem microgeração. Sobre o assunto, o Decreto 62724 de 68 estabelece que as tarifas a serem aplicadas aos consumidores do Grupo B serão inicialmente calculadas sob a forma binômia, com a componente de demanda de potência e outra de consumo de energia, e serão fixadas após conversão para a forma monômia equivalente. Nesse aspecto, as contribuições não foram aceitas, pois é necessária alteração de redação do referido decreto para que a agência possa elaborar uma proposta de tarifa binômia aplicável a todos os consumidores do Grupo B, e não somente aqueles que instalaram microgeração. E também foi feita alterações na seção 1.2 do módulo 1 do PRODIST, que apresenta o glossário de termos técnicos necessários à plena compreensão do PRODIST. Então não era o objeto principal, mas é uma necessidade acessória,
Então, a gente faz algumas alterações em relação a isso. Então, diante do exposto, considerando que consta o processo 48.500.004924 de 2010, dígito 51, voto pela aprovação de resolução normativa, conforme minuta em anexa, que altera a resolução número 482, 17 de abril de 2012, a seção 1.2 do módulo 1 e a seção 3.7 do módulo 3 do PRODIST. É o voto. Ok. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Eu também voto com o relator, então proclamo que a diretoria decidiu pela aprovação da resolução normativa que altera a resolução 482 de 17 de abril de 2012, a seção 1.2 do módulo 1 e a seção 3.7 do módulo 3 do procedimento de distribuição PRORET.